Bota melhor no ouvido aí. Alô, alô? Tá me ouvindo bem? Tá? Então tá bom. Com a finalidade de obtermos algumas informações sobre a vida e a obra do inesquecível Padre Albino, encontramos-nos no Asilo dos Velhos, situado à Rua Maranhão, 1187. Viemos aqui a essa entidade assistencial para conversarmos um pouquinho com a nossa querida irmã Anália. Irmã Anália, inicialmente gostaríamos de saber quando foi que a senhora se tornou religiosa. Eu tinha mais ou menos uns 23 anos, quando eu decidi que eu tinha realmente vocação para a vida religiosa. Mas, anterior a isto, eu sentia, assim, alguma coisa que não sabia descrever bem o que poderia ser. Mas eu sentia que alguma coisa me chamava para uma missão mais importante. E sempre procurando conversar com um sacerdote, me esclarecer com outro, com meu confessor. E um dia, eu ouvindo a vida de São Francisco de Assis, eu cheguei à conclusão de que realmente era isto que eu queria, era ser religiosa para servir melhor a Deus e os meus irmãos. Eu sou de uma família bastante numerosa, nós somos em 14 irmãos, meu pai já falecido, José Nunes, minha mãe Ercília Nunes. Nós morávamos em Barretos, né? E meus pais eram assim bastante religiosos. Eu sempre, de manhã, ao levantar, via os dois de joelho rezando. Acho que tudo isso foi assim, fazendo com que a minha vocação fosse amadurecendo. Íamos à missa, toda a família junta, aos domingos. Eu sou a sexta filha de uma família de 14 filhos, como eu já disse. Nascida na Bahia, em 1936, Ipiranga, perto de Salvador. E viemos para o Brasil, para o estado de São Paulo em 1944. E quando nós viemos da Bahia, meu pai e minha mãe já eram pais de 10 filhos. E aqui nasceram mais 4. Meu pai era lavrador. Depois a gente mudou-se para São Paulo, onde ele veio a falecer. E em 1960 foi a minha grande decisão. Entrei para o convento das Irmãs Franciscanas em Araraquara. Em 62 fui para o noviciado. Em 64 fiz os meus primeiros votos. E em 69 fiz os meus votos perpétuos. Muito bem, irmã Anália. Então agora que a senhora já nos disse, né? Sobre a sua querida família, né? Que a senhora nos relatou fatos importantes que a levou a ingressar, né? na carreira religiosa, quando do início, né? Do seu despertar da vocação, e inclusive inspirada por São Francisco de Assis, não é isso, irmã? Sim. Então agora a gente gostaria que a senhora nos relatasse, né? Alguma coisa a respeito da vinda das irmãs franciscanas para Catanduva. A senhora, tenho certeza que tem ainda bem presente em sua memória esse fato. A senhora poderia nos contar alguma coisa, irmã? A vida das nossas irmãs para Catanduva foi em 2 de dezembro de 1930. Vieram para cá irmã Estefânia, irmã Adolfina, irmã Reginalda, irmã Lídia. Foram as primeiras irmãs. Irmã Estefânia como superiora da comunidade. Monsenhor Albino, sempre muito zeloso pela causa de Deus, quis que as irmãs viessem para cá para ajudá-lo nessa missão, né? Que ele já havia se instalado aqui e já havia o hospital e também o asilo. E as irmãs vieram, né? E aqui elas
trabalharam com muito empenho, e várias irmãs já passaram por essa casa. Nós chegamos a ser uma comunidade de 20 irmãs, né? A gente sempre assim, zelando junto ao Monsenhor Albino, por todos esses pobres que nos procuravam, né? Tinha a Gertrudes, que era uma pessoa assim, extremamente caritativa. Então, ela tinha assim, um atendimento aos pobres na farmácia, ela era farmacêutica. E ela distribuía medicamentos, né? Fazia aviamentos de receitas aos pobres aqui na farmácia do Hospital Padre Albino. E vários trabalhos, né? De catequese, de enfermagem. E trabalhávamos sempre assim com muito empenho e muito amor a todos esses nossos irmãos que necessitam tanto da gente. Tinha a primeira irmã aqui no Lar dos Velhinhos, foi a irmã Ildefonsa. Trabalhou aqui no Lar dos Velhinhos, e depois as outras irmãs, como a irmã Rosa Maria, trabalhou muitos anos, a irmã Tarcísia, 15 anos, e diversas irmãs passaram por aqui. Muito bem, irmã Anália, a senhora tem uma memória muito boa. A gente percebe que está bem presente em sua mente, né? Esses fatos tão saudosos, né, irmã? Relembrando aí de criaturas tão queridas, né, que tiveram uma atuação expressiva aqui na comunidade catanduvense. E Catanduva se sente honrada e dignificada com a presença de todos vocês, viu, irmã? Então, agora, irmã, a gente gostaria que a senhora nos dissesse assim, a partir de quando a senhora ingressou como funcionária, ou melhor dizendo, como prestadora de serviço lá no Hospital Padre Albino, né? Que a senhora era uma irmã, uma religiosa, que prestou lá no Hospital Padre Albino grande serviço. Em que ano que se deu esse fato, irmã? Diga-nos, por favor. Em 69, ao fazer a minha profissão perpétua, eu fui convidada pela Madre Superiora, Madre Siglinde Roller, para ingressar aqui na comunidade das irmãs do Hospital Padre Albino, onde eu cheguei em março de 1969. E comecei a trabalhar em vários setores, como enfermaria de homens, ortopedia, posto 1, posto 2, nos socorros de emergência, que nós tínhamos um pequeno pronto-socorro aqui perto da portaria da Belém. E aí, eu comecei a trabalhar. Tive a felicidade de trabalhar ao lado do Monsenhor Albino, desde 69 até 73. E me surpreendia sempre aquele jeitinho do Padre Albino, que estava sempre com algum doente, trazendo pela mão até a enfermaria, dizendo para mim, interne esse paciente. Eu dizia para ele, Monsenhor, não tem vaga. Ele dizia, como não tem vaga? Não tem colchão? Eu dizia para ele, não, senhor, nem colchão não tem, já estou com vários pacientes no chão. Não tem colchão? Vai na Colchoaria Brasil, pega um colchão e traga até aqui. E eu tinha que dar um jeito de internar o paciente. Mas, meu senhor, não tem médico? Vossa Mercê dá um jeito aí. Vossa Mercê dá um jeito. Aí a gente tinha que realmente dar um jeito, né? Chamava um médico, telefonava para o médico vinha, medicava o paciente, e algumas vezes o paciente não tinha necessidade de ficar internado mesmo, era só mesmo por uma consulta, dar uma receita, né, uns medicamentos, a gente dava amostra grátis para esses pacientes pobres, e encaminhá-los para casa novamente. E quando ele via que o paciente estava saindo novamente da enfermaria, ele vinha saber por que não havia internado. Então, tudo ele queria uma explicação, e a gente tinha que saber explicar muito bem, senão ele ficava bravo mesmo. Muito bem, irmã Anália. E agora, naquele fatídico dia 19 de setembro de 1973, quando ocorreu o passamento do nosso abnegado, do nosso sempre lembrado Monsenhor Albino, por acaso a senhora se encontrava presente, irmã? Sim, eu me encontrava presente. Mas antes disso, eu gostaria de falar mais alguma coisa que eu não me lembrei.
Eu era enfermeira do Padre Albino, cuidava de todos os seus medicamentos, de todo o seu estado de saúde, né, como enfermeira. E então ele cuidava dos pertences dele, do quarto dele. E eu me surpreendia de ver tanta pobreza. E como eu não sabia do seu modo de viver, de pensar, eu peguei sabonete, pasta, pedi para comprar roupa para ele, e fui e abasteci o quarto dele. Aí ele me chamou, Vosmecê, vem até aqui. Aí fui no quarto dele, cheguei lá e ele disse para mim, ó, Vosmecê, leva tudo isso embora. Eu tenho aqui para o meu uso, quando eu precisar eu lhe peço. Então aquilo para mim ficou bastante marcante, porque eu achei assim, poxa vida, que espírito de pobreza. Ele podia ter tudo, ter um quarto abastecido, o melhor quarto do hospital, e não era o melhor, porque ele não aceitava. Então aquilo me surpreendeu bastante, aquele espírito de pobreza dele. E quando ele faleceu, eu estava presente. Eu tinha estado no quarto dele há poucos minutos, ele estava almoçando, o enfermeiro estava ao lado dele, José Henrique, e eu voltei ao posto de enfermagem, estava atendendo os médicos que estavam passando visita para os seus pacientes, quando o José Henrique me chamou novamente, dizendo que o Monsenhor não estava bem. Aí fui até o quarto, tomei o seu pulso, o pulso dele estava desaparecendo, e ele estava assim bem, já desfalecendo. Chamei o médico veio rapidamente, instalou o aparelho de eletrocardiograma, fez um eletro, e realmente ele disse para mim, Monsenhor está indo. Dr. Bento Moreto. Mas aí foi imediatamente, vários médicos já se encontravam no quarto dele, mas foi realmente o momento que o Senhor o chamou, e ele partiu numa tranquilidade, uma fisionomia que parecia assim, um santo realmente. Não fez nenhum gesto de sofrimento, nada. Foi apagando. Muito bem, irmã. Apesar de assistido, então, pelo Dr. Bento, né, e também pelas irmãs, e por todos aqueles funcionários que eu queria muito bem, ele atendeu o chamamento de Deus, né, e partiu para o outro lado da vida. Ô, irmã Anália, e quando ocorreu esse fato tão triste para todos nós, houve um grande tumulto ali no hospital? Qual foi a repercussão que aconteceu? A notícia se espalhou logo ou demorou? Veio gente de fora? Como que ficaram os funcionários ali quando souberam do seu falecimento? Olha, realmente foi assim um tumulto. Em prazo de poucos instantes, os corredores do hospital estavam completamente lotados de pessoas. Os funcionários de todo o hospital já se encontravam ali também. Todo mundo assim muito tristes, né? Porque para a gente a figura de Monsenhor Albino deveria ser uma figura que nunca desaparecesse. Para a gente era uma pessoa que deveria ser eterna, porque era uma pessoa de uma caridade extrema, né? Então foi um momento assim de bastante dor, bastante tumultuado naquele momento, muita gente chegando, os rádios já anunciando, pessoas ouviam pelo rádio e vinham até o hospital para constatar, e foi assim um tumulto. Parece que a notícia se espalhou como pólvora, num instante. E foi um dia de muita tristeza para Catanduva. E acho que os funerais, não sei se todo mundo lembra, foi assim bastante... Ele ficou 3 dias, né, na igreja matriz. E dia e noite era uma procissão de pessoas que estavam ali para dar o seu último adeus a essa alma tão grande que Deus levou para a eternidade. Irmã Anália, a senhora já nos falou aí, né, talvez estivesse aqui até chovendo no molhado, a senhora já nos disse, né, que quando chegava alguém lá, não tinha vaga, e o Padre Albino então exigia que procurasse uma vaga, que imediatamente chamasse o médico. Então, eu queria que a senhora reafirmasse. Então, o Padre Albino causava confusão lá no hospital? Assim, ele contrariava a ordem? Porque, às vezes, as irmãs, né, bastante zelosas, né, elas tinham que seguir, naturalmente, a ordem do hospital, não tinha vaga, Então, isso causava um transtorno lá?
quando ele exigia que se arrumasse uma vaga? Realmente era um transtorno, porque onde era o refeitório da enfermaria de mulheres, ficava repleto de colchões no chão. As pacientes tinham que tomar sua refeição no leito, porque não tinha lugar nem para elas sentarem. E era um transtorno, era um tumulto mesmo, né? Às vezes a gente tinha que encostar uma cama na outra, pôr um colchão no meio das camas. E realmente era um transtorno para nós, mas nós tínhamos que obedecê-lo. Muito bem, a senhora já nos disse, mas eu gostaria que a senhora reafirmasse. Então, qual foi, assim, por exemplo, na sua convivência diária com o Padre Albino, o que mais lhe marcou? A senhora já afirmou, né? Mas eu gostaria que a senhora reafirmasse. A senhora também é uma religiosa, né? Que faz parte de uma irmandade, né? De São Francisco, né? As irmãs franciscanas, né? Que são dedicadas, né? Fazem, por exemplo, elas são despidas de qualquer interesse de ordem material, né? Elas não se preocupam com a riqueza, se despojam de tudo. Seria esse fato que a senhora já, como adepta, né, do franciscanismo, que mais lhe chamou a atenção? Realmente, foi a caridade dele e a pobreza. Nos aniversários dele, nas festas, ele costumava receber muitos presentes. Camisas, meias, e tudo aquele que todo mundo pensava, né? Ele precisa disso, e trazia. E o que mais me chamava a atenção, que ele pegava tudo aquilo e dava para os pobres. Ele não pegava uma camisa velha e dava, ele pegava a camisa nova. Ele não dava aquilo que já estava usado, mas assim, aquilo que ele havia acabado de ganhar. E como eu já disse, né, aquela pobreza, ele não queria mais do que um sabonete, mais do que uma pasta, mais do que uma meia, mais do que uma camisa, nada. Ele queria só aquilo que era para o uso diário dele. Isso me chamou muito a atenção. Como ele mesmo disse, né, eu quero morrer pobre na graça de Deus. E realmente ele morreu pobre, como todo mundo foi testemunho de ver no quarto dele o que realmente existia. Os móveis eram os mesmos móveis que os doentes usavam. Ele nunca quis nada diferente no quarto dele. E aquela pobreza que realmente só ele poderia suportá-la. Bem, irmã Anália. Então agora eu vou fazer mais uma perguntinha para a senhora, né? Nós estamos ávidos, né, de saber mais esta resposta que a senhora vai nos dar. Irmã, a senhora que trabalha já há algum tempo aqui no Asilo dos Velhos, né? Nessa casa de benemerência, né? Nessa casa de assistência aos idosos de Catanduva e de toda a região. A senhora poderia nos contar, quando a senhora que chegou, né? A senhora ouviu de alguma pessoa que foi assistida, de um velhinho, de uma velhinha, né? Ou também de funcionário, de outras pessoas, assim, por exemplo, alguma referência elogiosa, ou talvez alguma crítica, né? Acerca do Padre Albino? O que mais a gente ouvia de algumas velhinhas que foram da época dele, que conviveu com ele, foram acolhidas aqui por ele, foi que ele era realmente um pai que acolhia todos sem distinção, sem aquela preocupação, como aqui a gente tem um limite, né, de idade. Nós temos aqui a regra da casa, como de todos os asilos, né? Que a pessoa, para ser admitida, ela tem que ter pelo menos 60 anos. Para ele não existia a idade. Ele admitia tanto uma pessoa de 20, bastasse que fosse necessitado. Nós tínhamos, inclusive, a Antônia, que até veio já a falecer, que ele admitiu ela com 19 anos. E ela, assim, tinha veneração por ele, a Antônia. Todo mundo a conhecia muito. E muitos outros que até hoje ainda existem aqui, né, que ele acolheu como deficientes. Então, ele dava assistência para ele, era o pobre que estava necessitando de um amparo. Muito bem, irmã. Então, a gente verifica mais uma vez que o Padre Albino também tumultuava a vida do asilo, né?
que para ele, o que ele pretendia era exatamente amparar os necessitados, né? E como Catanduva não tinha outras entidades que pudessem recolher menores, né? E meninas desamparadas, garotos e outras pessoas, ele então exigia que essas pessoas fossem recolhidas no hospital, né? Conforme o testemunho da senhora. Ô, irmã, a gente sabe do seu trabalho maravilhoso, toda a Catanduva sabe. E a gente é fã condicional da senhora, né? Pela sua atenção, pela sua maneira sempre gentil, sempre disponível em atender todo mundo, né? Agora, nós gostaríamos que a senhora nos contasse alguma coisa sobre o Recanto Monsenhor Albino, no qual a senhora o dirige, né? Que foi recém-inaugurado. Então a senhora conte, nós ainda não tivemos oportunidade de conhecê-lo, né? Mas nós iremos lá ainda fazer uma filmagem, não é isso, professor Bolinelli? Nós iremos lá. Então a gente gostaria que a senhora tecesse algumas considerações acerca desse local tão falado, tão almejado. Quantas pessoas, né, que falam coisas tão bonitas a respeito do Recanto Monsenhor Albino. E dentro dessa pergunta que eu estou lhe fazendo, é bem verdade que o recanto é recém-inaugurado. O Padre Albino já havia falecido. Concluindo, a senhora poderia até nos dizer, será que o Padre Albino deixou já planejado a criação desta instituição, ou talvez tivesse sido apenas a ideia, tivesse sido a inspiração dele, que fez com que os atuais dirigentes da Fundação instituísse esse grande local, esse lugar maravilhoso que dizem, né, ser um verdadeiro paraíso? Só poderia nos contar alguma coisa, irmã? Por favor. O Recanto Monsenhor Albino realmente é um pequeno paraíso. Eu acredito que, se não estava nos planos dele, mas eu acredito que o espírito dele moveu a diretoria para que isso acontecesse. Porque eu acredito que tudo que tem acontecido dentro da Fundação Padre Albino, promovido pela diretoria, eu sempre digo, é a mão do Monsenhor Albino que está conduzindo tudo isto. E lá no recanto, como eu já disse, e o senhor também disse, é um pequeno paraíso, onde nós pensamos, né, que seria assim, um lugar onde a terceira idade iria encontrar a paz, a tranquilidade, que é isso que lá a gente percebe que reina. Nós temos no momento 21 velhinhos lá, admitidos, que dizem realmente para a gente, isso daqui é um paraíso, nós estamos num paraíso. Eu considero assim que a diretoria da Fundação Padre Albino continua lutando para que esse espírito dele continue vivo dentro de Catanduva. Porque tudo que eles fazem é sempre almejando que nunca seja apagada a memória de Monsenhor Albino. E a gente vê assim que lá eles têm um carinho imenso, como tem aqui também no Lar dos Velhinhos, com os velhinhos que são abrigados aqui no lar. E a intenção da Fundação Padre Albino é que futuramente, né, todos esses velhinhos que residem aqui tenham a possibilidade de ser transportados para lá. Para isso existe um plano de aumentar as construções, né, que as construções estão sendo feitas em blocos, né, com quartos individuais, banheiros, uma construção muito bem feita, muito bem pensada, e uma construção que realmente a gente vê que é feita com carinho, pensando em cada um que lá irá morar. Muito bem, irmã. Então, nesse momento, a gente quer aqui deixar o nosso agradecimento e dizer para a senhora que a senhora nos prestou um valioso depoimento sobre a vida do Monsenhor Albino. E numa outra oportunidade, irmã, se Deus assim o permitir, nós voltaremos. Muito obrigado. Eu é que agradeço de coração. Para mim é sempre um prazer falar sobre o Monsenhor Albino.